Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado, você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samantha Flor, de Brasília. Ministério Público do Trabalho pode investigar suposta contratação irregular de advogados por escritório. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Empregada que trabalhava em pé e desenvolveu fascite plantar será indenizada. Nesta edição você também confere o quadro Boato ou Fato. O tema é demissão por justa causa. Se liga, o nosso programa já está no ar. A 7ª turma do TST rejeitou recurso de um escritório de advocacia de Curitiba, no Paraná, que pretendia impedir a apuração de denúncia pelo Ministério Público do Trabalho. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. Em 2019, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. De acordo com a entidade, o escritório de advocacia estaria burlando vínculos empregatícios por meio da contratação de advogados como autônomos. O órgão decidiu, então, abrir um procedimento preparatório de inquérito para apuração. O escritório apresentou ação judicial, sustentando que o Ministério Público do Trabalho não tinha legitimidade para defender os interesses dos advogados. Além disso, solicitou a anulação do procedimento investigatório. Por fim, pediu que o MPT fosse impedido de fiscalizar o escritório e de exigir a apresentação dos contratos de associação firmados com os advogados. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença e autorizou a atuação do MPT. O escritório recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 7ª turma foi o ministro Agra Belmonte. Ele explicou que nas relações trabalhistas, o MPT atua na defesa de interesses individuais e indisponíveis. Para o ministro, trata-se de tutela do interesse público primário de caráter social. O ministro Agra Belmonte pontuou que, no caso, busca-se em procedimento administrativo averiguar suposta fraude à legislação trabalhista e, portanto, apurar eventual sonegação de direitos. Diante da notícia de lesão ou ameaça de lesão a direitos meta-individuais, outra conduta não se espera do Ministério Público do Trabalho, senão a de instaurar procedimento investigatório para apuração da veracidade dos fatos alegados. Agora, se essa apuração dela vai resultar uma orientação ou outra, é questão que vai ser apurada devidamente. Eu estou conhecendo e desprovendo o agravo. Por unanimidade, a 7ª turma concluiu que a atuação do Ministério Público do Trabalho no caso é legítima. Ainda cabe recurso da decisão. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho condenou uma empresa do ramo de distribuição de medicamentos a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000 a uma empregada. Ela desenvolveu fascite plantar, também conhecida como esporão do calcânio. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, conta os detalhes do caso pra gente. A conclusão foi de que a trabalhadora foi vítima de doença ocupacional e a empresa foi considerada responsável pelos danos físicos e morais causados à trabalhadora. A sentença é do juiz André Luiz Maia Seco, em sua atuação na 6ª Vara do Trabalho de Contagem, que constatou que a empregada trabalhava quase que o tempo todo em pé e andando. Ela era responsável por buscar os medicamentos e colocá-los nas caixas, que vinham em esteiras, o que contribuiu para o desenvolvimento da moléstia, agindo como concausa. Na análise do magistrado, a empresa foi negligente no cuidado com a integridade física da trabalhadora, omitindo-se em adotar medidas que poderiam evitar o surgimento da doença ocupacional. Uma empresa de fundição foi condenada a indenizar a viúva e a filha de um trabalhador que morreu em decorrência de silicose.
A doença pulmonar é causada pela inalação contínua e constante da poeira de sílica. A decisão determinou o pagamento de indenização por dano moral em ricochete, quando o ato ilícito praticado atinge indiretamente direitos fundamentais de familiares e pessoas com relação especial de afeto com a vítima. O empregado trabalhava serrando pedras sem proteção respiratória, razão pela qual desenvolveu o quadro de silicose. O contrato durou 16 anos e foi suspenso inicialmente por auxílio-doença, em razão de acidente de trabalho. Posteriormente, foi concedida a aposentadoria por incapacidade permanente ao profissional. Na certidão de óbito, encontram-se como causas choque séptico e doença pulmonar obstrutiva crônica. O juízo da primeira vara do trabalho de Itaquaquecetuba, em São Paulo, ressaltou que a perda do pai e marido desencadeou sentimentos de profunda tristeza, angústia e sofrimento às herdeiras. Dessa forma, fixou a indenização por dano moral em R$300 mil. A quantia foi dividida em R$130 mil para a esposa e em R$170 mil para a filha, mediante depósito em conta poupança, devendo o montante ficar disponível à jovem após ela atingir a maioridade. Ainda cabe recurso da decisão. Boato ou fato? João, que bom te ver. Mas o que você tá fazendo aqui agora à tarde? Achei que você estivesse trabalhando só de manhã. Pois é, Gabi, tô aqui esperando o chefe para uma reunião. Deu uma confusão hoje cedo, teve um acidente feio na estrada e o trânsito tava parado. As 2 pistas ficaram interditadas, ninguém podia passar. Foi um caos. Até a polícia e os bombeiros chegarem demorou um tempo. A gente ficou preso dentro do ônibus por mais ou menos 1 hora. Eu consegui mandar mensagem no grupo da empresa dizendo que ia chegar atrasado. O problema é que eu não falei diretamente com o chefe. Eita, João, e quem abriu a loja? Então, fui eu mesmo. Depois que liberaram o trânsito, até que eu consegui chegar rápido. Cheguei mais ou menos umas 9h30, mas aí já era tarde demais. Parece que o pessoal ficou sem paciência e sem saber o que fazer até eu chegar. Estavam aí desde as 8 horas. Todo mundo acabou foi indo embora. Agora estão falando que vai sobrar pra mim. Falaram que eu vou ser demitido por justa causa. Isso nunca aconteceu antes, eu sempre fui muito pontual e sei das minhas responsabilidades. Mas imprevistos acontecem, né? Calma, João. Justa causa é a última opção e acontece em caso de falta muito grave. Eles têm que olhar seu histórico, analisar toda a situação. Você devia ter falado direto com o chefe, explicado o que aconteceu. Mas te demitir por justa causa de primeira, eu acho difícil. Isso mesmo, Gabi. A demissão por justa causa é uma medida extrema relacionada a faltas graves e recorrentes. O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê hipóteses que constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, como o ato de improbidade, que corresponde a agir com desonestidade ao lidar com bens e dinheiro. Outra situação que pode levar a esse tipo de demissão é a desídia no desempenho das respectivas funções, ou seja, agir com desleixo na rotina profissional. Também são motivo para justa causa a embriaguez habitual ou em serviço, o abandono do emprego e a prática constante de jogos de azar. Já um atraso isolado e justificado, ainda que tenha causado prejuízos, não é motivo para que a sanção máxima seja aplicada de imediato, como no caso do João. É importante lembrar que o princípio da gradação das penalidades deve ser observado nas relações trabalhistas. Isso significa que, antes de efetivar a dispensa por justa causa, o empregador deve adotar medidas como advertências e suspensões proporcionais à gravidade da infração. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Tominaga e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho.
A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.